Vim hoje conversar com vocês sobre jejum intermitente no exercício aeróbico, tá? O jejum intermitente, ele é um assunto muito amplo, né? A gente utiliza ele como uma estratégia nutricional. Então, vamos entender aí se o jejum intermitente, ele ajuda a aumentar a oxidação da gordura, né? Nesses exercícios, ou se ele ajuda também na performance, ou se ele não ajuda na performance, como que é a resposta do jejum num atleta ou num desportista aí de corrida, ou uma pessoa que faz bicicleta, ou um nadador. Vamos entender isso então agora. Então a resposta para a oxidação de gordura, que ou seja, a perda de peso, eu respondo que sim. Funciona super o jejum intermitente para esses atletas ou os desportistas ou até os iniciantes, tá? Da prática do exercício aeróbico, tá bem? Porque quando estamos com um nível baixo de glicogênio, a gente não tem nada, zero, né, de glicose no corpo. E a gente faz o nosso corpo naturalmente forçar a oxidação da gordura, tá? Então, acontece sim a perda de peso aí para esses praticantes de exercícios aeróbicos, tá bem? O nosso corpo é extremamente inteligente, então ele faz uma liberação quando estamos em jejum de enzimas, tá? Que elas forçam o corpo a fazer a oxidação de gordura. Então a gente utiliza aquela gordura que a gente tem, né, hepática ou muscular, para poder aí fazer uma energia no corpo e a gente conseguir levar o nosso exercício adiante, tá? Mas e quando, né, nós nos alimentamos antes do exercício físico? O que acontece com o nosso corpo? Então, quando nós estamos alimentados, aumenta o nível de insulina sérica no corpo, tá? E aquelas enzimas que ajudaram o corpo em jejum a ser oxidadas, elas vão ter uma dificuldade para oxidar e aí tem uma dificuldade na perda de peso. Então, não é que não acontece a perda de peso, mas ela é limitada, né? Então, depende muito do metabolismo do paciente, depende muito do histórico, né, do paciente. Acaba tendo aí um prejuízo ou às vezes acaba nem tendo aí essa resposta, né, de perda de peso, tá? Quando estamos alimentados. Então, como a gente pode entender isso? Exercício físico em jejum tem diminuição de glicose, diminuição de insulina, diminuição de glicogênio, que são glicogênio, carboidrato, proteína, tudo que a gente tem de reserva no corpo, se caso acontecer da gente parar em algum lugar e não ter o que comer, tá? Mas, como eu havia dito antes, nós temos gordura tanto hepática quanto gordura muscular. Por mais que a pessoa seja magra, ela tem gordura no corpo. Então é ela que a gente utiliza como fonte de energia aí durante o exercício, tá? Então é praticamente dessa maneira que funciona. Mas nutri, eu sempre fico sem energia durante o treino quando eu faço jejum. Exatamente aí. Eu vou conversar com vocês sobre jejum, né? Jejum não é o que a gente vê na internet, tá? Jejum intermitente é um jejum que a gente precisa fazer para o nosso corpo ter hábitos, para ele poder entender o que ele precisa resgatar no nosso organismo, principalmente no nosso ciclo de Krebs, como fonte de energia. Então, estou fadigado porque estou de jejum. Porque você não está tendo suficientemente, né, a utilização da gordura naquele momento para poder ter a energia. Então, resumindo, fazendo jejum intermitente, a gente diminui o gliconeogênio, tá, do nosso corpo. A gente ativa uma enzima chamada AMPK, que é a menina dos olhos da nutrição, que é quando a gente trabalha no processo de emagrecimento. Muitos atletas precisam perder uma gordura localizada, né? Muitos atletas precisam perder a gordura corporal como um todo, então depende muito. Por isso que ativando a biogênese mitocondrial, e daí a gente ativa a nossa biogenética, energética, né? Então, tudo isso o jejum nos traz.
Então, jejum intermitente antes do exercício, processo de emagrecimento. Processo de emagrecimento ativa, né, a nossa biogênese mitocondrial, então a gente tem mais síntese proteica e faz com que a gente tenha aí também a oxidação aí da gordura. Então, não tem coisa melhor, tá? Mas e quando falamos sobre performance do atleta? E aí, será que seria uma melhor opção?